Fala pessoal, eu sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Gostaria de bater um papo muito franco e muito objetivo, muito direto sobre o que é viver do mercado financeiro, o que é viver de trade, o que é ser um operador vivendo 100% do processo. Deixa um like, comente, ajuda a fortalecer o canal, compartilhe. Eu quero dizer o seguinte: você imagina quando eu falo viver de trade, toda a associação ela sempre é voltada única e exclusivamente do day trade. Só que o mercado financeiro ele é muito amplo. O mercado financeiro ele é extenso. O mercado financeiro tem o day trade, que é os derivativos, que é os BMF, que é o dólar e daí por diante. O mercado financeiro tem ações, tem fundos imobiliários, tem as rendas fixas, tem o Forex, tem COI, tem uma série tem os fundos de investimento, que não é diferente de fundo imobiliário. O mercado financeiro ele é muita coisa. E quando eu falo do mercado financeiro, quando eu troco essa ideia sobre viver do mercado financeiro, eu acho que todos imaginam sempre eu viver do day trade. Cara, eu não vivo só do day trade, eu diversifico e isso traz paz para que eu possa continuar melhorando no day trade. Eu aplico lá fora, eu aplico Forex, eu compro ações lá fora, com menos intensidade que o Brasil, obviamente sim, e aí tem um motivo por conta disso, que é porque tem crise lá fora, eu não confio ainda, eu espero todo o processo lá de fora se restabelecer para que eu possa comprar ações. Mas, por exemplo, você tem os REITs, é R-E-I-T, não é o hater não, é REITs. Então, REITs é como se fosse o fundo imobiliário no Brasil, eu tenho lá fora. Então, o processo, ele é um processo muito mais amplo do que simplesmente viver do day trade. O day trade, ele é uma ponta do processo de eu viver do mercado financeiro. O day trade, aí eu curto fazer, aí quando eu coloco lá as minhas operações, quando eu coloco o meu dia a dia no day trade, eu tenho por trás daquelas operações do day trade, do infut que vocês veem aqui e do dólar, eu tenho o fundo imobiliário, eu tenho ações, eu tenho uma série de coisas. Então, assim, esse processo, ele é uma construção. Esse processo, ele não é da noite para o dia. O que eu quero dizer com isso? Quando você, cara, vamos lá, você quer viver do mercado financeiro? Você quer viver eu quero largar o CLT, eu quero acabar com aquilo lá, eu quero viver única e exclusivamente do mercado financeiro. Construa uma história no mercado financeiro. E construir uma história não está só ligado ao day trade, está ligado a um processo. Você construir uma história no mercado financeiro, ele está ligado a você fazer boas aquisições em ações, fazer boas aquisições em fundo imobiliário, entender o que é um fundo imobiliário, o que compõe as informações do fundo imobiliário, entender o processo como um todo. Essa construção de carteira, por exemplo, ela não é da noite para o dia. Falo sempre em todo vídeo, toda negociação, ela sempre requer paciência. Eu estou falando de negociação, eu não estou falando de mercado, eu estou falando de negociação. Eu estou falando de você for comprar um carro, o que você for fazer na sua vida. Cara, eu tenho a intenção de comprar um drone. Você não compra o primeiro que você está vendo, você escolhe, você entende
qual é o menor preço, qual é o melhor custo-benefício. Cara, esse aqui estabiliza, esse aqui não estabiliza, esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui me dá uma bateria maior, esse aqui não me dá, esse aqui na empresa tal está mais barato do que aqui, essa empresa... Você faz uma análise. A compra de ações, a entrada e saída dos seus fundos imobiliários, do seu day trade, como eu acabei de mostrar aqui, ela é a mesma coisa. Se você olhar o primeiro anúncio da compra do drone, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando, porque o anúncio é muito bom. Você talvez faça uma compra errada e se arrependa. Pô, podia ter comprado com mais 20, com mais 30, com mais 40, com mais 50 reais, um drone muito melhor, com muito mais recurso, e eu acabei me precipitando e comprando um drone inferior. É um exemplo, tá? É uma analogia para que vocês entendam que o mercado financeiro, ele é a mesma coisa. Para eu fechar negócio, eu quero comprar um carro, é a mesma coisa. Eu preciso de paciência, eu preciso de entender. Primeiro eu defino um carro. Depois eu vou procurar o melhor preço. Nesse melhor preço, eu vou entender a mecânica, eu vou entender se ele está bom, eu vou visitar alguns. A compra de ações é a mesma coisa. A construção do mercado financeiro é a mesma coisa. A construção do processo é a mesma coisa. A construção da carteira de investimento é a mesma coisa. Você vai escolher se paga dividendos, se não paga, qual é o preço dessas ações, qual é o preço de mercado que ela está te oferecendo. Ela está cara, ela está barata? Como é que está a liquidez? Eu consigo vendê-la fácil? Olha o exemplo do carro. Eu consigo vender ele fácil? Cara, eu vou comprar um carro muito ruim. Cara, esse carro é muito ruim de vender. Ele é barato, mas é ruim de vender. As ações é a mesma coisa. Eu vou comprar ela. Ela tá barata. Ela é fácil de vender? Construa. Construa uma história no mercado financeiro. Se você quer viver de trade, cara, eu quero viver do mercado, pensa no todo. Porra, Marcelo, eu não tenho dinheiro. Construa um patrimônio dentro do mercado. Não é impossível. Eu já falei isso em alguns vídeos meus. Cara, eu tenho 100 reais. Cara, tradear, fazer o day trade com 100 reais é muito ruim. Compra uma ação, pega 10 ações, compra algumas ações no mercado financeiro e vai fazendo aos poucos. Pô, Marcelo, eu já construí um patrimônio em ações, agora eu quero começar a fazer fundo imobiliário que paga dividendo com frequência. Construa essa história. E construir a história, você vai errar. Quando você vai, vou voltar ao exemplo da compra de um patrimônio. Quando você vai comprar um carro, você vai errar, você vai algumas vezes comprar o carro que você achava que era o carro dos seus sonhos, mas o carro veio um problema que você não viu. Essa associação, essa analogia que eu estou falando para vocês, ela faz parte do processo da vivência do mercado financeiro. Quando eu tinha um desejo de viver, a primeira coisa que eu fiz foi aprender, óbvio, entender todo o processo, entender o que é o mercado financeiro como um todo. Cara, ele é só ações, que a minha origem ela é compra de ações. Cara, não é, ela tem uma série de detalhes. Cara, ela tem lá a compra de fundo, ela tem uma porrada de coisa e eu comecei a construir essa história no mercado. Errei muito. Hoje não, hoje eu construí uma história, eu construí uma carteira de fundo imobiliário, eu construí uma carteira de ações, eu construí uma carteira de fundos imobiliários internacionais, que eu falei para vocês dos REIT, dos REIT. Eu construí uma carteira de ações lá fora. Lá fora eu opero menos. Por que eu opero menos? Que eu, Marcelo, mero sardinha, eu tenho medo da crise. Mas construa uma história. E construir uma história é entender o que vai acontecer no dia seguinte.
É entender se o mercado vai para lá, vai para cá. Vamos falar de day trade agora. Cara, é entender aonde eu tô pisando. Pô, minha alta, onde eu tô pisando hoje? Cara, hoje o mercado tá bom. Hoje é um dia que vai dar resultado. Construa uma história. Construa essa história no mercado financeiro. Construa um patrimônio no mercado financeiro. E aí vem a história dos juros compostos que eu falo todo vídeo. Hoje está 100, amanhã está 110, aí depois está 120. Sabe qual é o principal erro quando você fala de day trade? É que todo mundo de 1.000 quer que se transforme em 2.000. Para pensar numa situação. Antes de você conhecer o mercado financeiro, você pegava teu dinheiro, colocava na poupança, que era 0,012 lá, 0,13, 0,50 agora por causa da taxa Selic. Cara, você deixava para lá. Hoje você não se contenta com 1%. 1% no mercado financeiro. Talvez você consiga 1% por dia. E aí o que é 1% por dia? É muita coisa. Agora pense no todo, estou falando com perda, com ganho, você ganhando 10% no mês. É muita coisa. É muita coisa. É muito. E o mercado financeiro ele te dá isso. E aí por que eu estou tocando nesse ponto? Porque quando você não se contenta com os meros 10%, que em lugar nenhum dá, rentabilidade nenhum vai te dar, nem renda fixa, nem poupança, nem fundo de investimento, nem fundo imobiliário, tá? E aí você entra no day trade, porra, caramba, hoje eu ganhei 30%, 40% no mês, eu tô insatisfeito. E é onde a ganância acaba entregando tudo. Cara, esse bate-papo, essa troca de ideia, o objetivo não é dizer para você, não é falar para você, não é mensurar que é algo impossível. É falar que é possível desde que você trace uma trajetória. Você tem uma jornada pela frente. Essa jornada é onde eu comecei e aonde eu estou almejando chegar. E essa história ela vai ser construída, só depende de você. Opero desde 2005, majoritariamente ações e fundo de investimento, fundo imobiliário, renda fixa. Day trade ele é um pouco mais recente, mas já estou começando a construir uma história. Essa história é importante na vida de vocês. Nunca deixe de construir o patrimônio, a história. Hoje, esse mês eu ganhei 10%. O que eu vou fazer com esse 10%? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Comente. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica dessa história. A dinâmica da preocupação de trocar essa ideia. Comente, construa. Mercado financeiro não é só day trade. Mercado financeiro não é só... Eu quero viver do mercado financeiro. Cara, não é só day trade. Mercado financeiro é um mundo, é vasto, ele é extenso, ele é amplo, ele é gigante. Para que você se contente a viver da mais pesada, da mais complicada de todas, que é o day trade. Beleza? Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, comente, compartilhe, ajuda a fortalecer. Gratidão por estar aqui fazendo essa troca de ideia, eu curto demais. Beleza? Fui!